Ademais, o artigo 158 da lei traz quando que as obrigações do falido se extinguem, com a seguinte redação: extingue as obrigações do falido. Inciso 1º, o pagamento de todos os credores. O pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo. O decurso do prazo de 5 anos contado do encerramento da falência, se o falido não houver sido condenado por prática de crime previsto nessa lei. E o decurso de prazo de 10 anos contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nessa lei. Veja que o que os incisos 3º e 4º do artigo 158 está falando é em relação ao empresário individual, porque, como regra, na falência da sociedade empresária, a liquidação sucederá à extinção da própria pessoa jurídica. Mas como em relação ao empresário individual não há extinção da pessoa jurídica, porque quem exerce a empresa é a própria pessoa física, ele poderá, eventualmente, futuramente, abrir outra empresa, e essa empresa sim terá direito a acessar o procedimento da recuperação judicial, desde que as obrigações já estejam extintas. Os incisos 2º e 3º, eu já havia conversado em sala com vocês, trazem um prazo de 5 anos. O inciso 2º, não ter a menos de 5 anos obtido a concessão de recuperação judicial. Note que anteriormente, o inciso 3º trazia um prazo de 8 anos. Atualmente, a Lei Complementar número 147 de 2014 reuniu os prazos, isto é, tanto faz se tratar do empresário individual ou sociedade empresária que não optam pelo regime do microempresário ou da empresa de pequeno porte, ou este, quer dizer, a lei traz nos artigos 70 a 72, traz nesses dispositivos um regime especial de recuperação judicial. Esses dispositivos se referem a um tratamento favorecido do microempresário ou empresa de pequeno porte, que poderão elaborar um plano especial de recuperação judicial. Esse plano ele já traz elementos pré-definidos na lei. Ao contrário da falência e da recuperação judicial de empresas de grande porte, o plano de recuperação ele será elaborado e submetido sempre à Assembleia de Credores para aprovação ou rejeição. Nesse caso do pequeno empresário, a lei autoriza a dispensa da realização da Assembleia com esta finalidade. Isso tudo está lá no material de vocês que eu transmiti ontem. Ainda, o que a lei pretende quando ela exclui a possibilidade de acessar a recuperação judicial por mais de uma vez em menos de 5 anos é afastar aquelas atividades que não têm possibilidade de se manter. Isto é, a lei não quer que continuem empresas que estão fadadas ao fracasso. O que se pretende é preservar a empresa que ainda cumpre a sua função social, apesar de, por circunstâncias variadas, ela esteja passando por um momento de crise. Continuando, o inciso 4º traz como requisito para requerer a recuperação judicial não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nessa lei. Quer dizer, esse dispositivo está relacionado ao impedimento do empresário. O próprio Código Civil, no artigo 1011, parágrafo 1º, traz uma ressalva em relação a pessoas que são consideradas moralmente inidôneas. Esse parágrafo 1º tem uma redação longa, mas ele veda
que sejam administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, né, e aqueles impedimentos do militar, do juiz, do membro do Ministério Público, do servidor público federal, né, também não podem exercer atos de administração. Os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Né? Então vejam, o artigo 181 da lei, ele prevê quais são os efeitos da condenação por crime falimentar. Né? Isso está lá transcrito no material de vocês, né? O artigo 131. São efeitos da condenação por crime previsto nessa lei: a inabilitação para o exercício da atividade empresarial, o impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a essa lei, a impossibilidade de gerir a empresa por mandato ou por gestão de negócio. E o parágrafo 1º, os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão por 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes da reabilitação penal. Né? Então veja, quando vocês leem o artigo 48, inciso 4º, e o artigo 181, parágrafo 1º, nós conseguimos deduzir que aquele que tenha cometido crime falimentar não poderá ter acesso à recuperação judicial pelo prazo de 5 anos após a cessação dos efeitos da condenação, isto é, após a extinção da punibilidade do crime reconhecido em sentença transitada em julgado. Beleza. Ainda, para finalizar esse dispositivo que a gente está abordando, a gente está falando do artigo 48 da Lei 11.101, né, que traz os requisitos para que o empresário possa requerer a recuperação judicial. O seu parágrafo 1º traz ainda a legitimidade dos herdeiros, do cônjuge sobrevivente, do inventariante ou do sócio remanescente. Então veja, a lei ela não está fazendo a distinção em momento nenhum em relação ao empresário individual ou à sociedade empresária. Isso vocês têm que entender, que às vezes ela está se referindo ao empresário individual, às vezes à sociedade empresária. Quando ela fala de legitimidade do herdeiro ou do cônjuge sobrevivente, evidentemente está se falando da empresa individual exercida pela pessoa física. Quando ela fala do sócio remanescente ou do inventariante, ela está falando da sociedade empresária, né? Ou que passa por um processo de liquidação, né? Ou quando um dos sócios, por qualquer razão, foi excluído da sociedade, porque morreu, porque quis sair, porque cometeu algum ato, né, de má gestão e os outros sócios preferiram retirá-lo da sociedade, o que está lá no artigo 1028 e seguintes do Código Civil. Fechamos o artigo 47, né? Primeira parte da aula está terminada. Em seguida, nós vamos ver o que parte da doutrina aborda como a legitimidade passiva. Veja que eu estou colocando entre aspas legitimidade passiva, porque na falência e na recuperação judicial não há réu. Veja, o que está no polo passivo, por assim dizer, não são pessoas, mas sim titulares de créditos que formarão uma coletividade. Então, quando a gente fala de legitimidade passiva, nós temos que olhar para que tipo de créditos estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Eu já falei um pouco sobre isso anteriormente para vocês, quando eu falei lá dos primeiros artigos da lei, que afastam ou expressamente ressalvam alguns tipos de créditos que não estarão submetidos
a este procedimento, né? Veja, o artigo 49, caput, é claro no sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Veja só, a recuperação judicial é um procedimento que se prolonga no tempo. Ao longo da realização do plano de recuperação judicial, algumas dívidas que ainda não venceram estarão por vencer, né? Ou vencerão e tornarão-se exigíveis. Então, quando o artigo 49 fala que são sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos vencidos e vincendos, é que vai ocorrer o que se chama de novação das obrigações do empresário sujeito à recuperação judicial e à falência. É como se todas as obrigações do empresário se tornassem exigíveis novamente, como se fossem novas obrigações, né? Por isso que se fala de novação de obrigação. É um acordo entre o empresário e a coletividade de credores para que o pagamento das obrigações a que ele está sujeito seja feito de uma forma distinta das originariamente contratadas. Agora, isso não vai acontecer com todos os créditos. Ao contrário, alguns créditos estão expressamente afastados desses efeitos, assim como aqueles efeitos, né, relacionados à suspensão do processo, das ações em que o réu, né, em que o empresário figure como réu, né? Veja, é lá no artigo 6º que fala do prazo de 180 dias para que as ações do empresário sujeito à recuperação judicial sejam suspensas. Depois desses 180 dias, as ações correrão normalmente. E aí, veja, voltando lá ao artigo 49, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Veja, a primeira ressalva que se faz, o artigo 187 do Código Tributário Nacional, né? Então isso aqui não está na lei de falências, mas no Código Tributário, né? Diz que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Primeira exceção ao caput do artigo 49 são os créditos de natureza tributária, não importando se são créditos da União, dos Estados e dos municípios. O artigo 187 estabelece uma ordem de prioridade em relação a estes créditos, mas vejam, eles não estarão sujeitos ao concurso de credores do plano de recuperação judicial. A lei não permite que eles concorram com outras modalidades de credores. O Estado ele irá cobrar as obrigações tributárias na forma regulamentada pela lei, né? Isto é como se o contrato existente entre Estado e contribuinte não sofresse nenhuma alteração, continuando a seguir o seu curso natural, né? Se for o caso, a execução fiscal. Continuando, o parágrafo 1º do artigo 49 fala que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores ou obrigados em regresso. É muito interessante esse dispositivo, já que ele traz diversas categorias de pessoas que poderão realizar o pagamento das obrigações do empresário, ou porque eles são devedores solidários, né, os coobrigados, ou porque eles ofereceram algum tipo de garantia de caráter pessoal, né, e aí isso pode ser uma garantia de falência ou uma garantia cambiária, como o aval. E os obrigados de regresso, né? Nesse caso, né, o próprio fiador ele é um obrigado em regresso. Mas como ela já tinha falado em fiadores anteriormente, quando ela está falando em obrigados em regresso aqui no parágrafo 1º, no finalzinho, o que ela está querendo dizer é que existem algumas pessoas que estão obrigadas ao pagamento das obrigações da sociedade empresária
mesmo sem ser fiador, mesmo sem ser avalista, né? Isto é, são os próprios sócios em relação a alguns tipos de sociedades. Não estamos falando aqui, a lei não está falando aqui de desconsideração da personalidade jurídica. Isso é uma outra situação. Por exemplo, os sócios da sociedade em comandita simples. Na comandita simples existem sócios comanditados e sócios comanditários. Os comanditários, eles apenas têm a obrigação de investir na sociedade. Eles são irresponsáveis. Eles têm o seu patrimônio pessoal protegido. Então, estes comanditários, eles não estão obrigados em regresso. Mas, ao contrário, se a sociedade em comandita simples não realiza o pagamento de uma de suas obrigações, o comanditado está obrigado a pagar. Mas veja só, ele só está obrigado a pagar com o seu patrimônio pessoal se a sociedade não tiver patrimônio suficiente para arcar com aquelas dívidas. Da mesma maneira, nas sociedades em nome coletivo, por exemplo, uma sociedade de advogados, o advogado ele estará obrigado a pagar obrigações sociais, né, isto é, as obrigações decorrentes do exercício da atividade, né, no caso a atividade advocatícia, caso o escritório, né, a pessoa jurídica não tenha patrimônio para pagar, né? Ou seja, a pessoa física fica obrigada solidariamente, mas subsidiariamente. Beleza. O parágrafo 2º prevê que as condições originariamente contratadas, definidas em lei, inclusive encargos como juros contratuais, permanecerão válidas, salvo se estabelecidas de modo diverso no plano, né? Então vejam só, o parágrafo 2º ele assegura que é somente através da novação das obrigações estabelecidas no plano de recuperação é que as condições de pagamento ou de cumprimento das obrigações serão alteradas. Por exemplo, a prorrogação do prazo de vencimento, por exemplo, um parcelamento, por exemplo, um desconto. E vejam só, esse desconto ele só favorecerá o próprio empresário. Co-obrigados, obrigados em regresso, ou fiadores, avalistas, eles não são beneficiados pelos benefícios da recuperação judicial. Beleza. Evidentemente, as relações jurídicas com terceiros co-obrigados, fiadores e obrigados em regresso sempre permanecerão nas mesmas condições. Mas se houver o pagamento de qualquer um deles, isso não sujeitará o devedor ao pagamento em dobro, né? Isso aqui eu estou fazendo uma ressalva que está no material de vocês, né? Porque é claro que se o credor ele consegue obter o pagamento da obrigação mediante a cobrança a um codevedor, a um co-obrigado, ao fiador, ao obrigado em regresso, ele não terá mais direito de participação no plano. Isto é, o crédito já pago por terceiros, ele estará excluído do plano de recuperação, isto é, estará excluído dos efeitos da recuperação judicial. O parágrafo 3º do artigo 49, ele traz uma regra um pouco mais complicada, porque ele está fazendo referência a determinados tipos de contratos, né, que são contratos mercantis. Veja só, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observadas a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º dessa lei, a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. Então vejam bem, eu vou
trazer como exemplo, né, do que o parágrafo 3º fala, né, de um contrato de arrendamento mercantil. Veja, o arrendamento mercantil é uma espécie de locação. É como se eu alugasse determinado objeto para exercer a minha atividade empresarial e, se por um acaso eu cessar essa atividade, né, os bens retornarão ao arrendador, né? Eu, como arrendatário, eu não sou proprietário do objeto do contrato de arrendamento mercantil. A propriedade continua sendo do arrendador, né? Que é como se fosse o locador, né? Ele é o proprietário, mas quem tem a posse do bem, que faz uso com o objetivo do exercício da atividade empresarial, sou eu, o empresário. Se eu faço o requerimento de recuperação judicial, o que o parágrafo 3º está ressalvando é que estes bens não estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Esses bens, eles não poderão ser negociados no plano de recuperação. Na verdade, exemplificadamente, eu faço um contrato de arrendamento mercantil, né, sobre caminhões. Eu sou uma transportadora, né? Essa transportadora exerce atividade através, né, desse contrato que fornece os caminhões. Os caminhões não são de propriedade da transportadora, mas de um terceiro, que é o arrendador. Caso a transportadora passe por dificuldades financeiras e venha a requerer a recuperação judicial, né, o que acontecerá é que o arrendador terá o direito de reaver os caminhões. Isto é, ele vai pegar os caminhões de volta. Só que veja só, no finalzinho do dispositivo, a própria lei faz uma ressalva. É o seguinte: apesar de ele ter o direito de reaver os caminhões, ele só poderá fazê-lo após o prazo de 180 dias, né? Que é a referência ao parágrafo 4º do artigo 6º da lei. Veja, nesse caso, os caminhões são essenciais ao andamento da própria empresa. Se eles forem retomados pelo arrendador, eu não vou poder continuar dando andamento ao plano de recuperação, que pressupõe a continuidade da empresa. Encerramos esse primeiro tópico, né? Em seguida, nós vamos falar da petição inicial da recuperação judicial.